refletir comigo essa noite, tenha a oportunidade de falar não só à juventude, mas a toda a igreja, e que assim a gente possa usufruir daquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Mas antes disso, eu queria apenas reforçar o convite a você. No dia 24 de agosto, nós teremos o A2. A2 é o encontro de casais da igreja, onde nós temos a oportunidade de falar nesse encontro sobre finanças, versus equilíbrio, casamento equilibrado. Finanças versus casamento equilibrado. Parece que não, mas esse é um dos motivos, ou pelo menos um aparente motivo, que tem gerado muitos problemas nos casamentos, no que se refere a finanças, principalmente num tempo em que a gente vive de escassez na parte da nossa economia, que afeta todo mundo, todo brasileiro, e com certeza as famílias, e quem sabe já está batendo a porta do seu casamento. Então a oportunidade de você sentar, ouvir, refletir, aprender um pouco mais como enfrentar esse momento aí. Pastor, foi feito até um pedido, e aí a equipe concordou, e eu também concordo com os irmãos. Pastor, só pode participar casado? Não, você que é noivo também pode participar. E aí tem uns casais aí de namorado meio que empolgados aí, querendo aprender sobre finanças. Mas pastor, os casais de namorado não podem? Tá bom, sobre esse assunto pode. Então você que quer participar no final do culto, você pode procurar lá a equipe, se inscrever, e você vai participar, vai poder ser bênção para a sua vida. Porque a gente pede inscrição, irmãos, por causa da logística, o lugar onde a gente recebe os irmãos não é na igreja, é numa casa, um espaço muito bom. Então a gente tem a oportunidade, no nosso segundo encontro, o A2 é um encontro bimestral. Então você vai ter a oportunidade de contribuir para o seu casamento. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero pedir oração pela minha filha, Maria Luísa, mais nova. Maria Luísa não está bem desde ontem, e o dia de hoje foi bem difícil para ela. Então a Juliana não achou viável trazê-la, então a gente conta com a oração dos irmãos. Mas a Maria Luísa, eu peço oração por ela, mas ela tem me ensinado muito, como a Ágata me ensina, mas principalmente em situações que é interessante. Alguns já não aguento mais. Irmãos, ser pai de menina é uma bênção, mas tem algumas coisas para mim que está difícil, principalmente no que é uma coisa chamada Frozen. Quando eu ouço Let It Go, já me dá arrepios na espinha. Eu não aguento mais ouvir essas músicas e não cansam de ouvir. E aí, para não cansar de ouvir, quer usar fantasia, para qualquer lugar que vai, chora para usar aquela fantasia. E aí a gente vai nesse processo de aprendizado também para a nossa vida, é pedagógico para a gente, porque eu começo a entender a maneira, irmãos, eu vou ser muito sincero, a maneira que eu vejo a minha filha, as minhas filhas, eu vejo Deus para comigo. Muitas das vezes eu, pastor Gesiel, começo a agir, eu percebo que estou agindo como elas diante de Deus. Diante de Deus. E aí Deus é extremamente compreensivo em olhar para mim e disse: é um menino ainda, muita coisa para aprender, para amadurecer, para crescer. Mas, por que eu quis falar sobre isso? Porque uma musiquinha dela me chamou muita atenção, e certa vez ouvi também de um pastor sobre isso, e eu queria compartilhar com você. A musiquinha infantil a gente ouve o tempo todo, e é uma que você, quem sabe, ouviu na EBF quando você era criança. E diz: se fosse eu um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá do fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante, vocês sabem, viu, irmão? Todo mundo foi novinho aqui um dia. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção.
Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Então ela está nessa fase de cantar esse tipo de música. Enquanto eu ouvia essa música, eu lembrava, porque a Bíblia diz, principalmente no Salmo 150, verso 6, tudo que tem fôlego. Mas aí a minha pergunta é, como esses animais podem louvar a Deus? Porque esses animais não cantam. Elefante não canta, peixe não canta, um urso não canta. E aí a música vai dizer, se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. E aí eu começo a compreender que louvar a Deus, na verdade, está querendo dizer como esses animais, cumprindo a finalidade, propósito da vida deles, eles estão louvando a Deus. Cumprindo a finalidade, propósito da vida, daquilo que eles foram criados, dessa maneira eles estão louvando a Deus. E se entendermos essa maneira de louvar, a partir de cumprir o propósito de Deus, na sua vida, na minha vida, a gente começa a compreender, entender e viver uma vida muito mais feliz. Mas para podermos pensar sobre isso, eu queria lhe fazer uma pergunta: qual o propósito de Deus na sua vida? Ou você acha mesmo que você nasceu por acaso? Ou você acha mesmo que apenas seu pai e sua mãe um dia sonharam você, projetaram você e você nasceu? Você acha mesmo que você é fruto do acaso? Ou há um propósito para a sua existência? Pessoas que não entendem o propósito da sua vida, vivem a vida, e elas continuam batendo cabeça em tudo quanto é canto. Elas vão tentar fazer muitas coisas na sua vida, mas não chegam a lugar nenhum, ou até chegam a algum lugar, mas há aquele vazio dentro dela, porque não preenche, ela está no caminho errado, ela está na direção errada, não é o propósito de Deus para a vida dela. E a partir desse processo, ou de tudo isso, a gente começa a tentar entender o propósito de Deus na nossa vida. Jesus sabia o propósito na vida dele. Jesus veio com um propósito, tal sabia que ele não se deixava levar pelas circunstâncias. Quem sabe, quem entende, quem conhece o propósito de Deus na sua vida, independente do que aconteça, ele continua focado naquilo que Deus o chamou. Jesus vai dizer em João 10:10, parte B do versículo: eu vim para que vocês tenham e a tenham em abundância. João capítulo número 4, verso 34, Jesus vai dizer, e explicou, ele vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a consumar a sua obra, ou seja, a cumprir o seu propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Sabe qual é a maior tragédia da vida? É passar por esta terra e não descobrir qual foi o propósito. As pessoas acham, muitos acham que o propósito da vida dela é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Uma vida vazia, uma vida sem deixar nada para ela ou para ninguém. Tentar pensar sobre um propósito. Há uma frase de Miles Monroe que eu gosto que diz: a única coisa pior do que a morte é viver uma vida sem propósito. É tentar entender. Há um livro também, e não me baseei por ele, mas há um livro chamado Uma Vida com Propósito, e o mesmo que escreveu Uma Igreja com Propósito, e escreveu outros livros referentes a que chama de propósito. Há um livro também de Ed Renekiewicz chamando Uma Vida com Propósito, e outros muitos livros que fala sobre isso. Você pode ampliar um pouco mais aquilo que você pode entender sobre propósito. Mas eu queria muito compartilhar com você a partir de Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso 13. A gente pudesse ler essa noite e seja a nossa reflexão. Tentar entender e compreender um pouco mais sobre o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Lucas, capítulo de número 12. A partir do verso 13. Diz assim o texto: a parábola do rico insensato. Disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste
na abundância do que possui. E aí Jesus propõe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim é aquele que ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Querendo ou não, Jesus aqui também fala de um desperdício chamado tempo, num desperdício chamado vida. Uma das coisas que eu reflito muito, quase que todos os dias da minha vida eu penso na morte. Penso na morte, mas não com medo de morrer. A minha preocupação sempre é: será que eu fiz aquilo que eu deveria ter sido feito? Será que eu estou fazendo aquilo que realmente precisa ser feito? Será que eu estou cumprindo com o meu propósito? Se eu morrer hoje, será que eu morro, mas cumpri o meu propósito aqui? Essa é a minha grande pergunta. E aí a gente começa a perceber, num tempo atual, onde o discurso da sociedade, onde o discurso, mediante a muitas ideologias, não desperdice a sua vida de solteiro, não desperdice a sua sexualidade, não desperdice a sua juventude, não desperdice seu dinheiro, não desperdice o prazer. Eu queria ministrar no seguinte tema essa noite: não desperdice o propósito de Deus na sua vida. Não desperdice o propósito de Deus na sua vida. O verso de número 13 vai falar de Jesus contando uma parábola, mas no início, o verso 13, vai dizer: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Era comum que o povo da Palestina daquela época levasse as suas disputas perante os rabinos, pessoas que eles entendiam ter alguma autoridade, e Jesus era uma dessas pessoas. Eles admiravam Jesus, aonde passava, arrebatava pela sua pregação, por aquilo que ele ensinava, pela sua autoridade, pelos milagres que assim fazia. E quando Jesus passa, algumas pessoas pedem ajuda para que ele julgue sobre aquilo. É interessante pensar sobre isso, mas um desses pedidos acabou surgindo como uma oportunidade, porque Jesus sempre evitava determinadas situações, mas essa aqui surge como uma grande oportunidade para que Jesus pudesse falar algo. E o que eu mais gosto é que Jesus não fala só com quem tem dinheiro. Jesus fala para rico, mas também fala para pobre. Jesus, e aí eu acredito, falava para negro como falava para branco. Jesus tinha uma palavra para o coração de todos aqueles que paravam para ouvi-lo. E o texto continua dizendo, e ele começa a compartilhar uma parábola para aqueles homens. E ele vai dizendo para aqueles homens que certo homem, tendo uma fortuna, tinha produzido com abundância, ou seja, fez crescer ainda mais, e ele arrazoava entre si. O verso 17 diz: e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Há duas coisas nesse texto. A primeira, esse homem não olhava para ninguém além de si. É só você pegar o texto. O texto vai dizer que a todo tempo não há outra parábola no texto bíblico que esteja tão cheia da palavra eu, meu. Você lê o texto bíblico, esse homem o tempo todo está preocupado com aquilo que é dele. Ele está preocupado com ele. Ele está preocupado com a sua situação. Ele está preocupado com os seus bens. A todo tempo ele vai falando sobre isso. Alguém que não entende o propósito de Deus na vida dela, ela nunca se preocupa com o outro. A vida é sempre ela é o centro, chamado antropocentrismo. É o homem no centro, é ele no centro, e abaixo, acima dele não há ninguém. Ele não consegue perceber ninguém. Esse homem não entendeu o propósito de Deus na vida dele. Há uma frase de um ateu que eu gostei muito, que diz:
a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. A menos que se admita a existência de Deus, porque a partir do momento que você não crer que Deus existe, então não há propósito para a vida. Viver e morrer é indiferente. Fazer o que quiser fazer é indiferente, porque não há propósito. Mas a partir do momento que você passa a crer que há um Deus sobre todas as coisas, começa a fazer sentido a sua existência. Começa a fazer sentido a sua existência. E aí começa a pensar sobre isso. Por quê? Porque entender um propósito de Deus na sua vida, a questão não é você. Para você entender o propósito de Deus na sua vida, você tem que entender que o propósito maior da sua vida não é você. Quem é? É Deus. A partir do momento que eu e você possamos entender que o propósito maior da nossa vida não começa comigo, não começa com o meu, mas começa com Deus, a gente vai começar a compreender uma coisa, que é muito maior o nosso propósito do que uma realização pessoal, é muito maior o nosso propósito do que realizar os nossos sonhos, é muito maior o nosso propósito do que fazer a nossa vontade, quando olhamos e focamos que o propósito maior começa nele, para ele e por ele são todas as coisas. Quando a gente começa a entender e compreender, tudo começa em Deus. Falávamos hoje na escola bíblica dominical com os jovens sobre mordomia. E pensando sobre mordomia, um dos pontos que falávamos sobre mordomia é que nós não somos donos nem de nós mesmos. Porque aquele que um dia teve um encontro com Jesus entregou a sua vida a Ele e disse: Senhor, eu não sou capaz de controlar minha própria vida, então eu preciso de uma orientação. Eu te entrego meu coração, a minha vida a Ti. Quando a gente começa a compreender e tentar entender o propósito de Deus na nossa vida, se você quer saber, se você se questiona, e quando eu falo sobre o propósito de Deus, irmãos, não é aquela pergunta existencialista, que nós já conhecemos pela filosofia, de tanto que se pergunta o tempo todo: quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde iremos? Não é esse tipo de pergunta. Essa aí, quem sabe, você teria tantas outras respostas, ou quem sabe eu te convido a um dia a procurar o gabinete do pastor Maurício e fazer essas perguntas, e ele terá o prazer de te responder. Mas quando eu falo de um propósito, é um propósito específico para a sua vida. Quando eu falo de um propósito, é tentar entender que a sua vida não é acordar cedo amanhã e trabalhar. Não estou dizendo que você não deve fazer isso, mas não pode se limitar a isso. A sua vida não pode se limitar a chegar em casa hoje à noite e você ver as notícias do Fantástico, assim eu gosto de fazer também. Você não pode limitar a sua vida, o propósito da sua vida, em ficar na expectativa do jogo da semana que vai vir. O propósito da sua vida não pode se limitar a coisas que ainda vão acontecer. A sua vida vai entrando numa rotina, e aí quando você percebe, você está desanimado. Quando você percebe, você não tem ânimo para a vida, você não tem estímulo para viver, porque está vivendo sem propósito. Está caminhando meio que no automático. Você já viu que você depois que aprende a andar, como o pessoal diz, é igual andar de bicicleta. Você já não fica pensando, você já faz no automático. No automático, aí assim nesse processo da caminhada, da vida, a gente vai olhando e vai pensando. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa o tempo todo. Por isso, quando eu digo que esse homem centrava o coração dele, dificilmente ele entenderia o propósito de Deus, porque centrava o coração dele no eu. Nós estamos sempre perguntando: o que eu quero ser? Nós, como juventude, estamos perguntando: o que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos para o futuro? Pastor, é errado pensar isso? É claro que não. É claro que não. Você deve continuar pensando isso, porém isso não pode ficar acima do propósito de Deus na sua vida. A perguntar para você qual o propósito de Deus. Por que eu digo isso? Porque muitos livros de autoajuda, irmãos, de cristão abordam sobre isso. Muitos livros de autoajuda poderiam definir sobre isso, e eu te responderia aqui, você quer caminhar isso, seguir o sucesso da sua vida, você quer alcançar o sucesso, então alguns livros vão dizer: defina claramente seus valores. Alguns livros vão dizer: estabeleça algumas metas. Alguns vão dizer: defina em que você é bom. Olha lá, tu é bom em quê? Qual a tua área? Você é de exata, é de humanas? Vai observar isso. Aspire grandes objetivos.
Vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva as outras pessoas, não desista. Tudo isso que eu disse aqui, é claro, pode contribuir de alguma maneira na sua vida, mas aí você chega num objetivo, você alcança um grande emprego, você alcança um bom salário, você consegue guardar uma quantia, mora numa casa boa, mas há um vazio dentro de você por não compreender por que você está aqui. Há um vazio dentro de você por não compreender por que você está aqui essa noite na igreja. Por que você está aqui? Será que eu estou aqui porque eu vim de uma família cristã? Então é meio que um legado espiritual, um legado religioso que eu tenho. Por que você está aqui? Procure sentido, procure entender, procure compreender qual o motivo da sua vida, da sua vinda. Por que você está aqui? Qual o propósito hoje de você servir a Deus? Você poderia alcançar muitos objetivos. Outro ponto desse homem, que o próprio texto do verso 17 mostra, ou melhor, o verso 18 também diz: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Esse homem não olhava para nada além desse mundo. A vida, o pensamento era tudo aqui. Todos os planos estavam apenas aqui. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Vivemos um tempo, infelizmente, da fé cristã, ela se tornou negócio. Vivemos um tempo onde a fé cristã se tornou coisa, é a coisificação do ser. Vivemos um tempo onde a fé cristã, ela se limitou a você receber alguma coisa de Deus e não de ser transformado por Deus. Vivemos um tempo onde as pessoas querem ter alguma coisa, querem receber alguma coisa. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: se esperamos em Cristo somente para obter milagre, casa própria, carro do ano, somos miseráveis. É Bíblia que está falando, não sou eu. A miséria humana, a miséria do ser humano espera em Deus coisas apenas materiais. Pastor, Deus não pode fazer? É claro que pode, irmãos. É claro que pode. Se eu fosse contar um pouquinho da minha história de vida, de tudo que Deus fez, no que eu falo, no que se refere a material, aí eu ia disputar com aquelas emissoras de TV por aí. Mas não é o meu propósito. Há uma ilustração que queria compartilhar com você. Fala de um jovem que, conversando com um homem mais experiente, o jovem muito empolgado, muito motivado, falava sobre a sua vida, e de repente ele disse: aprenderei um ofício quando eu ficar um pouco maior. E aí perguntou para ele aquele homem: e depois? Ele diz: porém um negócio. E ele perguntou de novo: e depois? Ele disse: farei fortuna. Perguntou para ele: e depois? Ele disse: suponho que ficarei velho e me aposentarei e viverei com o meu dinheiro. Ele falou: e depois? Ele: bom, suponho que um dia eu vou morrer. E o cara perguntou para ele: e depois? E depois? A diferença da nossa fé cristã, irmãos, não é aqui. Aqui nós podemos viver com Cristo, caminhar com Ele. Mas a alegria do nosso coração é que há uma esperança no nosso coração. Como eu falei aqui, o problema da gente é que a gente não tem medo da morte. Quem quer morrer? É claro que ninguém quer morrer. Mas até que diz um ditado, né? Quem não morre não vê Deus, né? O pessoal fala sobre isso. É claro que ninguém quer morrer, mas há uma esperança no nosso coração. A nossa esperança é que se um dia morrermos, estaremos com Cristo na glória, porque a palavra de Deus assim nos orienta, nos mostra. A gente entende e compreende tudo isso. E aí a gente começa a pensar sobre algumas coisas. O verso 19 vai dizer: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. É como se esse homem dissesse assim, ó: seja feliz. Ó, come, faça, seja feliz. Conhecer o propósito de Deus na nossa vida faz a vida ter sentido. Quando conhecemos o propósito de Deus na nossa vida, a vida faz sentido. A gente começa a perceber por que estamos, por que fazemos. A gente começa a entender por que estamos aqui. Você começa a entender por que você crê naquilo que crê.
Falo sempre para essa juventude e adolescente aqui, a nossa fé precisa ser conhecida. Reflita a sua fé, questione a sua fé, aprenda sobre, leia, busque orientação, porque cada vez mais buscamos compreender, cada vez mais somos questionados, mas como disse o pastor Rodrigo Silva, numa reportagem certa vez com o Jô Soares, quando ele disse que a fé é racional, e aquele apresentador disse, foi a maior antifrase que ele já ouviu, a nossa fé é uma fé que pensa, é uma fé que pensa. John Stott, no seu livro, Crer é também, faz sentido, crer por crer, não, porque eu creio, eu creio porque eu creio, não, tem que fazer por que você crê, porque você acredita no que acredita, porque você pensa sobre isso. Reflita a sua fé, questione a sua fé, busque entender e compreender, porque quanto mais compreendemos e entendemos, vamos buscando e alcançando fundamento, ficamos mais fortalecidos. Não é qualquer vento, não é qualquer ideia, não é qualquer tese que vai destruir aquilo que eu penso, porque o apóstolo Pedro vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Que não vivamos um evangelho apenas da reprodução, o pastor disse, em nome de Jesus. Não fique apenas do que o pastor falou. Procure entender e compreender aquilo que verdadeiramente é. Conhecer o propósito de Deus é entender que Deus não revoga por causa da gente. Como assim, pastor? Nós mesmos, irmãos, somos barreiras para nós mesmos. Muitas vezes nós queremos atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós queremos atrapalhar isso. Às vezes nós somos o maior desafio para o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. Deus está dizendo para você, não faça. Deus está dizendo para você, não vai. Mas aí você ainda usa subterfúgio bíblico. Você diz, não, a Bíblia diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Começamos a não tentar entender, porque o maior desafio somos nós mesmos, mas a Bíblia vai dizer, em 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Gosto muito, e a gente tanto fala de Davi, Atos capítulo número 13, verso 22, diz, depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. A minha pergunta é, por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? É porque ele escrevia lindos salmos? Não. É porque ele cantava grandes louvores? Não. É porque o texto mesmo responde, Davi fazia de tudo para cumprir com a vontade de Deus na vida dele. Davi entendeu o seu propósito. De repente, essa noite eu não vou saber, ou não tenho a ideia, a intenção de te responder qual é o propósito de Deus na sua vida. Mas a minha intenção essa noite é fomentar o seu coração. Você saia daqui hoje refletindo, pensando, questionando, e quem sabe ore a Deus para perguntar, Senhor, qual o teu propósito na minha vida? Será que eu estou caminhando, trilhando o caminho que realmente o Senhor quer? Ou quem sabe alguém aqui essa noite está tentando de tudo. Já tentou de tudo, fez aquilo, deu errado, fez aquilo outro, deu errado, fez aquilo outro, deu errado, mas não entendeu que Deus está dizendo não. Porque a gente é assim, irmão. A gente fala, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, a gente canta, a gente chora, Senhor, a tua vontade na minha vida. Aí Deus faz o quê? A vontade dele na sua vida. Só que a vontade dele muitas vezes não é a sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo número 12, verso 2. Boa, perfeita e agradável. Só que a gente está... E aí quando a coisa começa a dar ruim, você diz o quê? Caramba, tudo dando ruim aqui, cara. Só pode ser Não sou defensor do diabo não, mas aí quero botando na conta de que não tem nada a ver com isso. Porque o maior desafio está sendo você, por não compreender a vontade de Deus, o propósito de Deus. Tentar entender e compreender isso. Davi compreendeu, Davi entendeu, e eu queria fomentar isso ao seu coração. Pastor, está bom, mas como eu posso discernir o propósito de Deus na minha vida? Primeiro, é um processo, não é da noite para o dia. Comece a olhar para a sua vida.
Essa noite é um tempo de reflexão. Eu quero trazer uma mensagem de reflexão para o seu coração. Você que é jovem, você que já é de meia idade, quem sabe você que já é idoso. Quem sabe você tem muitos anos de vida, mas tem pouca vida nesses anos. Quem sabe você já tem muitos anos, já viveu muita coisa, mas você não viveu uma coisa chamada vida. Só problemas, só escolhas erradas, só situação ruim, mas não entendeu ainda. Não compreendeu que está trilhando por um caminho que não é o caminho de Deus para a sua vida. Mas a gente está tomado pelo nosso eu, muitas das vezes. Tentar compreender e entender isso é entender o processo. Avalie sua vida hoje. Comece a pensar sobre sua vida hoje. Como é que estão as coisas? Como é que estão tudo que você tem planejado? Como é que está? Como é que está a sua vida essa noite? Eu queria que você pudesse pensar comigo, refletir comigo. Segundo, o propósito de Deus nunca vai contradizer os princípios da palavra de Deus. Nunca vai contradizer os princípios da palavra de Deus. Eu me deu vontade de compartilhar um negócio que eu vi essa semana, mas eu vou segurar. Porque foi algo muito interessante. Não, eu não vou falar. Uma pessoa, irmão, essa semana, ela não é daqui não, fique em paz. Mas ela me encontrou, falou, pastor, eu queria uma resposta sua. Me ajuda aí, pastor. Eu queria uma resposta sua. Falei, tá, qual a resposta que você quer? Pastor, eu vou num show. Eu vou num show, pastor. E aí, não interessa o show que você não precisa saber, mas ela vai num show. E aí ela disse assim, pastor, eu vou no show do Sandy Júnior. Ela vai no show do Sandy Júnior. E aí a pessoa vai no show, irmãos. Aí não tem problema nenhum, ela quer no show, é a vida dela, ela escolhe o que ela quiser. E ela diz, pastor, eu tenho uma coisa, pastor, achei que o senhor ia ir no show. Foi, a vida é sua, minha filha, você já é uma adulta, mulher já, está com feliz, eu falei, vai matar a saudade da adolescência, é isso, então, faz o que você desejar do seu coração. Não estou aqui para definir o que você vai fazer ou deixar de fazer. Aí ela, não, pastor, aqui tem um porém. A questão não era essa, a pergunta não era ir no show. É porque assim, tem uma carteirinha que eles estão fazendo, entendeu? Porque, jeitinho brasileiro, irmão, para pagar meia. Só que eu não tenho nada a ver com aquilo, mas estou fazendo. O que o senhor acha? Irmãos, tem gente que faz umas perguntas assim que... E aí eu só fiz uma pergunta para ela. Falei para ela assim, essa galera que vai contigo é crente? A galera que está fazendo a carteirinha é cristã também? Ela disse, não, só eu. Falei, está respondida a sua pergunta. Cumprir o propósito de Deus nunca vai contradizer os princípios da palavra de Deus. Independente do que você queira, independente se vai ser bom aos seus olhos, nunca vai contradizer o propósito da palavra de Deus. Eu tenho dificuldade de gente que está vivendo loucuras em nome de Deus e está contradizendo o que a palavra de Deus diz. Irmãos, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a vontade dela, como a Bíblia vai dizer, com o ventre dela, com o umbigo dela, com a escolha dela. Como discernir, pastor, o propósito de Deus? Segundo, o propósito de Deus nunca vai te afastar do corpo de Cristo. Nunca. Nunca vai te afastar do corpo de Cristo. Não, eu estou cumprindo o propósito de Deus, então eu não tenho como me envolver com a igreja, pastor, sabe? Não dá para ir, eu não entendo, irmãos, eu não entendo. Por que eu não entendo? Porque a gente tem tempo. Há uma coisa chamada organização, uma coisa chamada mordomia. Nós somos mordomos do tempo, nós somos mordomos da vida. Deus nos permite isso para que a gente possa administrar com sabedoria. Mas aí o camarada, a pessoa não tinha oportunidade, aí tem a oportunidade de fazer. Não, então eu preciso jogar por terra, ou eu preciso de tempo. Então qual o tempo que eu abro mão? O tempo daquilo que eu posso conviver com a igreja, viver com um corpo de Cristo. Propósito de Deus nunca vai te afastar do corpo de Cristo. Propósito de Deus, como discernir o propósito? Ter sensibilidade para ouvir e entender a vontade de Deus para a sua vida. Quem sabe tudo que você está ouvindo aqui essa noite gerou um ponto de interrogação no seu coração. E se assim aconteceu, eu louvo a Deus, porque esse é meu objetivo. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Qual a vontade de Deus para a sua vida? Você já descobriu
qual o propósito de Deus para a sua vida? Ou quem sabe qual é a barreira que tem impedido você de viver o propósito de Deus? Paulo entendeu tanto o propósito de Deus na vida dele, que ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque o que valia para ele era cumprir com o propósito de Deus. Quem sabe você está aqui essa noite e se questiona. Eu queria que nesse momento você pudesse curvar a sua cabeça. É um momento seu. É um momento seu e Deus. Eu queria que, quem sabe, você se questiona, se pergunta. Quem sabe você queria saber qual o propósito de Deus na sua vida. Quem sabe você quer entender, compreender um pouco isso, mas não tem resposta. Quem sabe alguma coisa que eu disse aqui trouxe um incômodo no seu coração, perguntas se levantaram. Quem sabe você se encontra como essas pessoas que eu acabei de dizer aqui, tem vida boa. Quem sabe você hoje está aqui, mas tem é concursado público, vive uma situação financeira estável. Quem sabe você mora num bom lugar, tem uma boa família, tem um bom casamento, mas há um vazio dentro do seu coração e você não entende por quê. Ou quem sabe o contrário, tem tanta coisa difícil acontecendo, você vai tá como diz aquele ditado, dando murro em ponta de faca, mas não consegue entender por que tudo isso. Quem sabe essa noite Deus está dizendo para você: filho, é porque você não entendeu que eu tenho um propósito na sua vida, um propósito no seu coração, um propósito. Não apenas pegar de maneira tão subjetiva e dizer, não, é para louvar a Deus. Não, qual o propósito específico? Eu queria que essa noite você pudesse perguntar a Deus: Deus, qual o propósito para a minha vida? Quem sabe você está aqui e ainda não teve esse encontro com Deus. É difícil a gente conseguir entender o propósito de Deus quando a gente ainda não entregou a vida a Ele. Quem sabe essa noite é a sua oportunidade. E eu queria que você pudesse fazer essa oração comigo, se assim você entende. Gostaria de entender um propósito de Deus na sua vida. Eu queria que você pudesse fazer uma oração comigo, a você que quer entregar sua vida a Jesus. Você pudesse dizer: Deus, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui hoje, mas algumas coisas que esse pastor falou mexeu muito comigo, me fez relembrar algumas coisas, e eu percebo que eu estou guiando a minha vida por aquilo que eu quero. Eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para mim. E é por causa disso que eu quero entregar a minha vida a Ti. Te entrego a minha vida, o meu coração, todos os planos que eu tenho nas Tuas mãos, para que se cumpra em mim o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Alguém que fez essa oração de entrega comigo, faz um sinal com a sua mão. Alguém que fez, Deus te abençoe, querido. Mais alguém que fez essa oração, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus possa guiar a vida de vocês, que Deus possa orientar vocês. Se vocês pudessem depois aqui no canto procurar pastor Anderson, ele pode te conduzir, te dar uma orientação depois no final da nossa celebração aqui. Agora eu queria também fazer mais uma oração. E sabe, não só para você que é jovem, mas para você que está vivendo a vida, que também não entendeu ainda o propósito da sua vida. Eu queria que você mais uma vez orasse comigo. Deus, no nome de Jesus, eu quero entregar essas pessoas que nesse momento estão apreensivas. Alguns vivendo a chamada crise existencial, ou crises existenciais. São perguntas que a todo tempo saltam no seu coração, na sua mente. Apreensões, preocupações quanto ao futuro. Preocupações com as decisões que irão ser tomadas, ou que precisarão ser tomadas no futuro. Pessoas que estão vivendo hoje, como eu acabei de dizer aqui, estão tentando de tudo, mas não conseguem nada. Já tentaram de tudo, Senhor. Alguns têm um bom currículo, alguns têm uma boa experiência, têm tempo de trabalho,
mas não conseguem entender por que não vai. Deus, em nome de Jesus, que seja uma noite de resposta do Senhor. Pai, em nome de Jesus, traga a esta juventude, essa noite, propósito do Senhor na vida deles. Que aquilo que eles estejam fazendo faça sentido para a vida deles. Que não seja o fazer por fazer, que não seja no automaticismo, mas que realmente seja na vontade, no querer do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, revela o teu propósito a eles. Ó Deus, clamamos pelo teu Espírito Santo para que possa falar conosco, nos mostrar, nos guiar, nos orientar. Qual o propósito do Senhor específico para as nossas vidas? É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.